Fala investidor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Guilherme Invest e hoje vamos falar sobre a Copel, uma das empresas que mais pagou dividendos nos últimos 12 meses e que recentemente a cotação das ações da Copel tiveram uma forte queda e estão em patamares bem interessantes. Lembrando também que a Copel é uma das empresas que eu tenho na minha carteira de investimentos, carteira essa que eu faço aberta aqui no YouTube. E se você é novo por aqui, eu já deixo o convite para você se inscrever, para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Peço também que você já deixe o seu like, pois isso vai ajudar ao vídeo chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Para essa análise, eu vou utilizar como base as ações preferenciais da Copel, que são negociadas com o código CPLE6. Percebam que nos últimos dias houve uma forte queda nessa ação, assim como o próprio índice Bovespa, que também caiu bastante nesses últimos dias. E a cotação atual é de R$ 5,95. Atualmente, esse papel está abaixo de R$ 6,00 e vamos avaliar nesse vídeo se se trata de uma boa oportunidade de investimento. O dividend yield atual da Copel é um dos mais altos da bolsa, isso porque a empresa apresentou distribuições não recorrentes. O dividend yield é de 25,42%. Esse dividend yield deve diminuir nos próximos anos, entretanto, a Copel deve continuar sim pagando excelentes dividendos para os seus acionistas. Para quem não conhece, a Copel é uma empresa pública, onde o principal acionista é o Estado do Paraná, que detém aí cerca de 70% das ações ordinárias da empresa. O Estado do Paraná também tem algumas ações preferenciais, mas são bem poucas, como podemos observar aqui. E a Copel é a empresa responsável por realizar a distribuição de energia elétrica no Estado do Paraná. Além disso, a empresa também atua com geração, transmissão e comercialização de energia elétrica. Ela basicamente atua em todos os subsetores do setor elétrico. É uma empresa bem completa dentro do setor e que ainda assim vem fazendo grandes investimentos. O último resultado que a Copel apresentou foi referente ao segundo trimestre de 2021 e mesmo em um momento de crise hídrica, a Copel conseguiu apresentar um bom resultado. O EBITDA no primeiro semestre, ou seja, nos primeiros 6 meses, foi de 2,8 bi, um aumento de mais ou menos 28% quando comparamos ao primeiro semestre de 2020, que foi de mais ou menos 2,1 bilhões. E o lucro líquido desse primeiro semestre é de mais ou menos 1,6 bi, um aumento de mais ou menos 52% comparado ao primeiro semestre de 2020, que foi de mais ou menos 1 bilhão de reais. Comparando também o segundo trimestre de 2021 e 2020, também houve uma evolução nos resultados da Copel, ou seja, no período aí de um ano a empresa vem apresentando uma boa evolução nos seus resultados. É sempre também importante avaliar o longo prazo e notem que olhando aí um parâmetro de mais ou menos 20 anos, houve uma grande evolução nas receitas da Copel, assim como o lucro líquido que vem crescendo bastante, principalmente nos últimos anos. E podemos esperar que esses resultados que a empresa vem apresentando continuem sendo cada vez melhores. E por que eu digo que os resultados da Copel devem ser cada vez melhores? Bom, primeiramente a empresa vem fazendo grandes investimentos, principalmente no setor de geração e distribuição de energia elétrica. O CAPEX previsto para o ano de 2021, ou seja, os investimentos que a empresa deve fazer para esse ano, é de mais ou menos 1,9 bi. E até o primeiro semestre de 2021, mais ou menos metade desse valor foi investido. A Copel vem fazendo fortes investimentos no setor elétrico e esses investimentos no futuro devem gerar mais receita para a empresa. Aqui eu trouxe alguns exemplos de aonde a Copel está fazendo os investimentos. Nesse ano foi feita a aquisição de um novo complexo eólico que aumentou bastante a capacidade de geração de energia elétrica da Copel nesse segmento. Também aconteceu a antecipação das obras da PCH de Bela Vista, que a Copel colocou em operação comercial a primeira unidade geradora de energia dessa PCH. Só nessa PCH foi investido aí cerca de 224 milhões de reais. A empresa também tem um complexo eólico em construção, que é o complexo eólico de Jandaira, que quando entrar em operação também deve gerar mais recursos para a Copel.
E é muito bom ver uma empresa investindo no setor elétrico, vendo a situação atual do Brasil, que tem uma demanda bem alta e futuramente a demanda deve ser ainda maior. E mesmo em um ano que a Copel distribuiu excelentes dividendos, a empresa continuou realizando bons investimentos dentro do seu setor de atuação. Vendo que a empresa pagou excelentes dividendos e vem fazendo fortes investimentos no seu setor de atuação, é sempre interessante avaliar a situação do endividamento, e a dívida líquida atual da Copel é de mais ou menos 7,8 bi, e o indicador dívida líquida sobre o EBITDA é de 1,6, ou seja, em mais ou menos um ano e meio, a Copel gera recursos suficientes para honrar todas as suas dívidas, o que nos dá a ideia de que o endividamento da Copel está sim muito bem controlado. Sobre o cronograma da dívida, em 2022, a Copel vai ter que amortizar mais ou menos 1,9 bi dessa dívida e em 2023 mais ou menos 1,6. Já para os anos seguintes, o que a empresa tem a amortizar são parcelas bem menores, e depois de 2023 os maiores valores ficam para depois de 2027. Nesse ano, a Copel também apresentou a sua nova política de dividendos, que leva em consideração a sua alavancagem financeira, que é basicamente o indicador dívida líquida sobre o EBITDA. Se esse indicador for maior que 2,7, a Copel deve distribuir cerca de 25% do seu lucro líquido, ou seja, o seu payout é de 25%. Se estiver entre 1,5 e 2,7, o seu payout deve ser de 50%. E se for menor de 1,5, a Copel deve distribuir mais ou menos 65% do seu lucro líquido. Atualmente, a dívida líquida sobre o EBITDA é de 1,6, ou seja, a Copel deve ter um payout aí de 50%. Entretanto, se o EBITDA aumentar um pouco e a dívida líquida ou se manter, ou a Copel amortizar um pouco da sua dívida e diminuir, o indicador dívida líquida sobre o EBITDA pode ficar abaixo de 1,5 e o payout pode ser aí de mais ou menos 65%, o que deve aumentar a distribuição de dividendos da Copel. Nessa nova política também são levados em conta os investimentos da empresa e o endividamento, pois a Copel tem que manter também uma boa saúde financeira. E sobre a frequência de distribuição de dividendos, deve ser anunciado ao menos 2 pagamentos por ano. Agora eu trago aqui mais alguns indicadores da Copel. Primeiramente, o dividend yield é mais de 25%, isso porque ocorreu distribuições não recorrentes, mas a Copel deve ser sim uma excelente pagadora de dividendos para os próximos anos. Mas esse dividend yield deve diminuir. O P sobre L é de 4,63, ou seja, em menos de 5 anos, a Copel gera de lucro a sua cotação atual, levando em conta o lucro por ação atual, que é de 1,29. O P sobre VP, 0,81. Atualmente, as ações estão abaixo do seu valor patrimonial, que é de 7,37. O endividamento, como eu já falei, está sim bem controlado, mesmo com os grandes investimentos que a Copel está fazendo. Margem líquida, 17,4. ROI, 17,45. Também são bons valores. E como eu já falei anteriormente, as receitas e os lucros que a Copel vem apresentando nos últimos anos são crescentes, mesmo em um período de crise do coronavírus, crise hídrica que afetou diversas hidrelétricas. A Copel conseguiu apresentar bons resultados nos últimos meses e, com base nos investimentos e no endividamento controlado da empresa, podemos esperar que esse crescimento nos seus resultados continue para os próximos anos. Nessa análise, foi usado como base os resultados referentes ao segundo trimestre de 2021 e logo a Copel vai anunciar os resultados referentes ao terceiro trimestre, que serão divulgados no dia 11 de novembro de 2021. E vamos acompanhar para ver se a Copel vai apresentar bons resultados e vai atender essa expectativa de crescimento que a empresa já vem apresentando. Bom, pessoal, eu espero que todos tenham gostado desse vídeo. Se gostou, peço que já deixe o seu gostei, pois isso vai ajudar ao vídeo chegar a quem tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Deixo o convite novamente para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest. Um forte abraço e até o próximo vídeo.